É muito comum no Enem aparecer questões de medidas de tendência central. E medidas de tendência central são média, mediana e moda. A média nada mais é que a soma dos elementos pela quantidade de elementos. A mediana é o elemento que está centralizado, ou se for uma quantidade de elementos par, nós temos que fazer a média entre os dois valores que estão centralizados. E a moda é o elemento ou os elementos que mais aparecem. Então, a média aritmética, como exemplo aqui, vamos supor que tem uma avaliação valendo 10 pontos. E na primeira avaliação a nota foi 6, na segunda avaliação a nota foi 9, na terceira avaliação foi 4 e na quarta avaliação foi 6. Então nós temos 4 avaliações. Então a média aritmética aqui é muito simples. Nós vamos somar 6 mais 9 mais 4 mais 6 e dividir por 4. Então nós temos 25 dividido por 4, que é igual a 6,25. O que é a média aritmética ponderada? É no caso quando a gente começa a acrescentar a situação do peso, ou seja, quando, por exemplo, uma avaliação ela tem um peso maior do que uma outra. Então vamos supor que a primeira avaliação agora nós vamos ter um peso 4, a avaliação 2 tem um peso 3, a avaliação 3 peso 2, a avaliação 4 peso 1. Então nós vamos ter que pegar o peso e multiplicar por cada nota e somar e depois dividir pela soma dos valores que estão no peso. Então nós temos 4 vezes 6, mais 3 vezes 9, mais 2 vezes 4, mais 1 vezes 6. E a quantidade de elementos vai estar representada pela soma do peso, como eu já havia falado. Então 4 mais 3 mais 2 mais 1. É bom lembrar que nós temos que fazer as multiplicações primeiro. Então, por exemplo, 4 vezes 6, 3 vezes 9, 2 vezes 4 e 1 vezes 6. Depois somar. Então nós vamos ter 65. Somando 4 mais 3 mais 2 mais 1, nós temos 10. 65 por 10, então nós temos o quê? 6,5. Então esse é um exemplo de média aritmética ponderada. No Enem de 2018, caiu uma questão em que, através da média, conseguiríamos encontrar a alternativa correta. Nessa questão fala que a raiva é uma doença viral e infecciosa transmitida por mamíferos. A campanha nacional de vacinação antirrábica tem o objetivo de controlar a circulação do vírus da raiva canina e felina, prevenindo a raiva humana. O gráfico mostra a cobertura, porcentagem de vacinados, da campanha em cães nos anos de 2013, 2015 e 2017 no município de Belo Horizonte, Minas Gerais. Os valores das coberturas dos anos de 2014 e 2016 não estão informados no gráfico e deseja-se estimá-los. Para tal, levou-se em consideração que a variação na cobertura de vacinação da campanha antirrábica nos períodos de 2013 a 2015 e de 2015 a 2017 deu-se de forma linear. Bom, essa palavra linear, ela já vai nos ajudar a interpretar a questão. Porque se é linear, nós vamos ter um padrão aqui. Então, como 2014 está exatamente centralizado entre 2013 e 2015, uma das opções que nós teríamos aqui é, com 67% e os 59%, a gente calcular uma média entre esses dois valores e assim encontrar a porcentagem de 2014. Isso pelo fato de ser linear. Então, 67 mais 59 dividido por 2, nós temos 126 por 2, que é igual a 63%. Uma outra maneira que poderíamos realizar essa questão, sabendo que é de forma linear, se fizéssemos a diferença entre 67% menos 59%, nós teríamos 8. Se dividíssemos 8 por 2, nós teríamos 4. Então, se eu pegasse, por exemplo, 67 menos 4, encontraria também a resposta correta, que é
é 63%. Está aqui na letra B. Uma questão não muito difícil. Agora, já em 2019, nós temos uma questão em que é necessário fazer o cálculo da mediana. Então, aqui nós temos uma lista da relação dos jogadores que fizeram parte da seleção brasileira de vôlei, né, nas Olimpíadas de 2012. E nós temos a altura, Bruninho, 1,90 m, Dante, 2 m, e por aí vai. O que a gente precisa para poder interpretar a mediana aqui é justamente colocar em ordem as alturas dos jogadores. Então, colocando essas alturas em ordem, a mediana é tranquilo de resolver. Porém, temos que colocar em uma ordem sequencial. Então, no caso aqui eu coloquei na ordem crescente. Como é uma quantidade de alturas, a quantidade aqui é par, então eu peguei as duas alturas que ficaram centralizadas e fiz o cálculo da média. 1,94 mais 1,98 dividido por 2, então nós temos 1,96. Representado aqui na alternativa C. Um cálculo também muito simples, pontinho tranquilo aí no Enem. Em 2016, nós temos uma questão aqui que trabalha a moda. Então ela fala o seguinte: ao iniciar suas atividades, o assessorista registra tanto o número de pessoas que entram quanto o número de pessoas que saem do elevador em cada um dos andares do edifício onde ele trabalha. O quadro apresenta os registros do assessorista durante a primeira subida do térreo, de onde partem ele e mais 3 pessoas ao 5º andar do edifício. Então, com base no quadro, né, qual é a moda do número de pessoas do elevador durante a subida do térreo ao 5º andar? Bom, essa questão ela é muito mais interpretativa do que propriamente o cálculo. O cálculo em si, o que é moda? Moda é o número que mais aparece. Então a gente tem que ficar atento aos dados que essa tabela está nos mostrando. Então, olha lá, no térreo, nós temos aqui, ó, que entra no elevador, no térreo nós temos 4. E que sai do elevador, 0. Estamos aqui no estágio inicial. Então, quando foi para o primeiro andar, eu tinha 4 pessoas que entraram no elevador. E mais 4 que entraram no primeiro andar. Então, eu tenho 4 mais 4, 8. Porém, saíram 3 pessoas. Então, 8 menos 3, eu tenho 5. Então, essas 5 pessoas foram para o segundo andar. Uma pessoa entrou. Então, eu tenho 6. Só que uma pessoa saiu. Voltei para 5 pessoas. Essas 5 pessoas foram até o terceiro andar, onde entraram mais 2 pessoas. Então, nós temos 5 mais 2, 7. Só saíram 2 pessoas. Então, 7 menos 2, 5 novamente. Dessas 5 pessoas foram para o quarto andar e lá entraram mais 2. Então, nós temos o quê? 7 pessoas. E não saíram nenhuma, então permanecemos com os 7. 7 pessoas. E essas 7 pessoas foram para o quinto andar. E no quinto andar entraram no elevador 2 pessoas. Então nós temos o quê? 9 pessoas. E saíram 6 pessoas. Então, no quinto andar ficaram 3 pessoas no elevador. Bom, como moda é o número que mais repete, se a gente perceber aqui, qual foi o número que mais repetiu? Foi o número 5. Ele repetiu 3 vezes. Tanto é que depois que nós encontramos o terceiro 5 aqui, obviamente a gente tinha resolvido a questão, porque não ia ter nenhuma quantidade que ia superar
as 3 vezes que o 5 apareceu. Então, o resultado 5, representado aqui na letra D. Então, a minha dica é o seguinte: fique atento à questão de média, média, moda e mediana, que são questões que sempre caem no Enem e, na maioria das vezes, não são questões difíceis de serem calculadas, de serem encontradas aí as alternativas. Então, muito obrigado.